Olá, pessoal. Boa noite de terça-feira. Estamos aqui em mais um estudo do canal BBM TV. Meu nome é Brando Vargas, trabalhador da casa, e hoje nós vamos conversar sobre Jesus e sobre a humildade. E tudo isso praticamente se funde quando a gente fala de Jesus e humildade. Tanto a Bíblia quanto as obras espíritas, elas convergem ao apontar Jesus como o exemplo supremo de humildade e serviço desinteressado, serviço altruísta, convidando assim os indivíduos, todos nós, a refletirmos sobre suas próprias atitudes, as nossas próprias atitudes, e combatermos o orgulho e o egoísmo, tá? Esse egoísmo, né, tão ruim, sentimento. Jesus, então, é o protótipo da perfeição, o nosso modelo e guia. Jesus foi a maior alma que nasceu no planeta Terra. Nosso irmão, Jesus que já está há bilhões de anos à nossa frente, né, nessa jornada de burilamento pessoal, a jornada infinita do espírito, em busca da sua iluminação. Então, Jesus exemplificou a humildade de diversas formas, sendo a passagem, por exemplo, lá do lava-pés, e uma outra, que é a aceitação do sacrifício na cruz, as mais proeminentes que constam lá nos textos bíblicos. Essas ações são amplamente discutidas e aprofundadas nas obras básicas da doutrina espírita, como também nas mensagens de espíritos, sobretudo Emmanuel. O lava-pés, por exemplo, que está lá no Evangelho de João 13, de 1 a 17, talvez tenha sido o exemplo mais marcante de humildade expresso por Jesus. Por quê? Jesus assume, nessa ocasião, a tarefa de um servo, lavando os pés dos seus discípulos, inclusive o de Pedro, que o negaria 3 vezes, e o de Judas Iscariote, que o trairia. Jesus ensinou através de uma parábola, a parábola dos primeiros lugares, que está em Lucas 14, de 7 ao 14. Lá ele ensina a importância de escolher os últimos lugares. Nesse episódio, o mestre ensinou que quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. O espírito de Joana de Ângeles, lá no livro Seja Feliz, nos ensina que a humildade é uma virtude de difícil aquisição, por exigir esforço para superar, né, os instintos que predominam em todos nós, né, natureza humana, especialmente da sobrevivência. Então, Joana de Ângeles, inclusive, lá na época de Jesus, ela foi Joana de Cusa, que deu um lindo exemplo de fé, né? Pois ela poderia ter salvado ela e o filho, livrado eles da morte, a condenação do fogo na cruz, se negasse Jesus para os soldados romanos. Mas ela, Joana de Cusa, na época, não negou Jesus, foi executada junto com o filho e recebida assim que morreu, né, que desencarnou, no plano espiritual pelo próprio Cristo, gente. Bom, então agora vamos aqui à leitura da página inicial, após a gente dar aí essa breve introdução para poder ter um entendimento aí da conversa. Vamos aqui acompanhar a leitura do livro Ceifa de Luz. O tema é em torno da humildade. Um texto ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Então vamos à leitura desse lindo texto. Em torno da humildade, lição 67 do livro Ceifa de Luz. Toda boa dádiva, a todo dom perfeito, é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Em Tiago 1,17. Afinal, que possuímos que não devemos a Deus. A própria vida de que dispomos, só acertando aqui para vocês enxergarem, a própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhece a divina sabedoria em seus fundamentos. Para a consideração disso, basta que o homem reflita o usufruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que o felicitam no mundo. O corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores, por intermédio do santuário genético das criaturas. Os familiares se lhe erigem como sendo apoios de empréstimo. A inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. O ar que respira é patrimônio de todos. As conquistas da ciência, sobre as quais baseia o progresso, são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente, de século para século. Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo. A saúde física é uma dádiva em regime de comodato. A fortuna é um depósito a título precário. A autoridade é uma delegação de competência obviamente transferível. Os amigos são mutáveis na troca incessante de posições pela qual são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indiquem. Os próprios adversários, a quem devemos preciosos avisos, são substituídos periodicamente. Os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei da renovação. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que, a benefício de nossa própria vida, ainda hoje pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Um texto do Espírito Emmanuel. E agora vamos aqui à nossa prece. Tá? Vamos aqui agradecer a oportunidade do nosso encontro de hoje. Vamos pedir aos nossos guias e mentores que nos inspirem para que possamos compreender o que vai ser conversado aqui hoje. Pedimos a autorização de Mestre Jesus para darmos início à nossa conversa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, então hoje, como já falei, vamos repetir. Vamos falar sobre Jesus e a humildade. Por que a humildade é a primeira virtude? Então vamos agora, antes de tudo, para uma reflexãozinha aqui, né? Uma lenda chinesa do céu e do inferno. Sobre essa lenda chinesa do céu e do inferno, o que é o céu e o inferno? Então, existe uma lenda chinesa, assim, muito conhecida, sobre o céu e o inferno, que não descreve locais fixos. Bom?
mas sim estados de espírito e ações. Que nós estamos, inclusive, bem acostumados, como o céu tem um lugar, o inferno é outro lugar, mas não é bem assim. Então, ilustrados por um conto de colheres ou varetas longas. Nessa lenda, um discípulo perguntou a seu mestre: qual é a diferença entre o céu e o inferno? Aí a gente começa a pensar. O mestre respondeu ao discípulo que a diferença é muito pequena, mas com grandes consequências. O mestre descreveu duas cenas. A primeira cena ocorre no inferno, onde ele mostrou ao discípulo um grande salão, descreveu, com uma enorme quantidade de comida, mais do que suficiente para todos, para ninguém ficar com fome. Então, ao redor da mesa estavam homens que pareciam estar quase morrendo de fome, mesmo com bastante comida. Olha só, esses homens, tinham longos pauzinhos, chamados de hashi, a quem vai comer aí, como japonesa, os pauzinhos. E cada hashi desse, cada pauzinho desse, com cerca de 1 metro de comprimento, amarrado aos seus braços. Olha só. Então, embora pudessem alcançar a comida, esses homens, os pauzinhos e os hashis, eram tão longos que eles não conseguiam levar o alimento à própria boca. Todos tentavam se alimentar individualmente, cada um preocupado com si mesmo, resultando assim em frustração, em raiva e fome, mesmo com tanta comida, mesmo com abundância de comida. Aí depois o mestre descreve uma outra cena. Essa segunda cena se passa no céu, onde havia um outro salão idêntico, com a mesma mesa farta e as pessoas com os mesmos longos rachis e pauzinhos amarrados aos braços. A diferença foi a seguinte, que no céu as pessoas estavam felizes e bem alimentadas. Mas por quê? Bom, em vez dessas pessoas tentarem alimentar a si mesmas, elas usavam esses longos pauzinhos amarrados aos braços para alimentar a pessoa sentada do outro lado da mesa. Olha só a diferença. Então, essa lenda, ela já demonstra as mesmas condições externas, a fartura de comida e os longos pauzinhos, né? Tanto no céu quanto no inferno. A diferença, para quem ainda não percebeu, está nos diferentes comportamentos. Ou seja, no céu tinha humildade e cooperação. Já no inferno, o orgulho e o egoísmo impedem essa colaboração, essa cooperação, ou seja, a preocupação com o outro, com o bem-estar do outro. É como se alguém agisse vendo o outro realizar tarefas sozinho, lá no inferno, mas nem em momentos especiais oferta um auxílio. Somente critica e não auxilia, não estende a mão. Se ele está satisfeito, né, lá no inferno, que se dane se o outro tem fome ou passa por dificuldade. Então, no inferno, o egoísmo, pessoas famintas com rachis gigantes não conseguem comer. No céu, já as pessoas altruístas, essas mesmas pessoas se alimentam mutuamente, demonstrando que o paraíso e o sofrimento são criados por nossas próprias atitudes e percepções. Então, no inferno, o orgulho e o egoísmo impedem a colaboração. Já no céu, a humildade de servir ao próximo resulta em todos serem servidos e viverem em harmonia. A essência da lição é que o bem-estar coletivo alcançado através da modéstia e do cuidado mútuo é a verdadeira felicidade. Vamos ver que essa lenda também possui correlações, por exemplo, com a parábola do lava-pés, que eu já até citei aqui. Bom, então agora, né, nesse contexto, a gente aqui fala da humildade. A humildade é a chave da sabedoria. Já tem a primeira ideia aqui. Ao estudarmos sobre a vida dos chamados santos, a primeira ideia é que já nasceram iluminados. Será que os santos já nasceram iluminados? Que eles se destacaram?
por tantas coisas boas que fizeram. Bom, no entanto, o que os fez serem considerados santos, nada mais nada menos, foi o esforço que empreenderam para se melhorarem, para evoluírem. Por exemplo, Santa Rita de Cássia, ela não é conhecida como a santa das causas impossíveis à toa, né? Santa Rita superou, gente, um casamento difícil, o assassinato do marido e a perda dos filhos lá para a peste, tornando-se freira e exemplificando a fé, perdão e perseverança. Foi uma grande médium, teve experiências místicas e visões espirituais. Sua história de superação, de sofrimento, transformou ela em um ícone de fé e esperança para muitos. Outro exemplo, Teresa de Ávila Teresa de Jesus, enfrentou muita coisa, gente, durante a Inquisição Espanhola, devido às suas experiências místicas e reformas. Olha só, sua superação se deu pela fé inabalável e sua definição de humildade como andar na verdade. Então, ela foi uma grande marca sua. Teresa foi uma grande médium de Jesus também, que recebia visitas e orientações de espíritos desencarnados. Para Teresa, a humildade foi a verdade. Os principais aspectos, saindo agora dos exemplos, segundo o Espírito Emmanuel, são os seguintes: reconhecimento da posição, gratidão e serviço, anti-orgulho e anti-vaidade, foco no aperfeiçoamento, força para o bem, e o não menosprezar-se, atentar para o exemplo da natureza também. Para Emmanuel, a humildade é a sabedoria de se alinhar com a vida e com a vontade de Deus. Humildade significa que todos somos da mesma altura. Então não há ninguém superior ou inferior ao outro. E sobre isso nós temos a questão 275 do Livro dos Espíritos, que pergunta se poder e consideração na Terra conferem supremacia no mundo espiritual. Mas olha só, os espíritos disseram que não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados, dependendo, é claro, dos méritos e da riqueza moral, e não do status que tiveram no mundo material, no mundo terreno. A verdadeira grandeza, gente, do plano espiritual é definida, então, pelo quê? Pelo amor, pela caridade e autoaperfeiçoamento e uso do poder para praticar o bem, e não pelo poder material ou títulos que se tornam irrelevantes. A vida material, que é a vida espiritual, que é a verdadeira vida, né? O reino de Deus, ele inverte as hierarquias terrenas. Um homem simples pode estar na primeira categoria de espíritos, enquanto um grande empresário, um grande político, um rei da terra, pode ser na última categoria, é claro, dependendo do mérito, e esse mérito se encontra na prática do bem, do desenvolvimento das virtudes, e sabemos que o mérito do bem se encontra na dificuldade de praticá-lo. Quanto mais difícil for praticar o bem, mais o mérito vai ser atingido pelo Espírito, alcançado. Então, a elevação espiritual é baseada no amor universal e na caridade, e não em riqueza, beleza, poder, fama ou status. Então, nós temos aqui, por exemplo, que o famoso, né, o famoso juízo final bíblico. Olha que interessante. Que na visão espírita se chama transição planetária. Aliás, na visão espírita tivemos vários juízos, chamados juízos gerais. E agora teremos mais um, que é a tão falada transição planetária, que está batendo aí a nossa porta. Então, nós estamos nos momentos finais, gente, do mundo que conhecemos. Esse mundo que a gente conhece, com toda essa organização, tudo mais, ele está no fim. Um novo mundo vai surgir. Vai importar muito mais, né, com os valores
do que os valores materiais. O poder, a riqueza, a fama, a beleza, os bens materiais, o dinheiro, são ilusórios. O que importa é como esse poder, essa riqueza, essa fama, essa beleza e esses bens materiais e esse dinheiro foram ou são usados e se a pessoa se dedicou ao bem usando esses atributos. O maior na Terra pode pertencer a uma categoria inferior de espíritos, levando-se em conta a escala espiritual, a questão 100, 101 e seguinte do Livro dos Espíritos. Então, é por isso que Jesus disse que aquele que se humilhar será exaltado. Isso está até lá em Lucas 14, 11 e também está em Mateus 23, 12. Então, a exaltação verdadeira não vem da autopromoção ou do status, mas de uma atitude de humildade. É um princípio de inversão de valores. Os últimos serão os primeiros e a humildade é mais valorizada por Deus do que a tal da soberba. Então, aí nós temos essa questão toda sobre o que é, né, o ser humilde, que nós vamos ver agora. Olha só. Essa questão do ser humilde, na visão espírita, Deus não privilegia ninguém. Deus privilegia o quê? O mérito. Essa é uma ideia cristã e não apenas da doutrina espírita, não apenas do espiritismo. Quem comete pecado erra o alvo. O que alvo é esse? É o bem, é o amor. Então, os ensinamentos de Jesus são essenciais para conseguirmos praticar o bem, praticar o amor, ou seja, acertar o alvo e não cometermos pecado. Esse pecado aqui não tem nada a ver com aquela questão de Adão e Eva, tal, pecado original, até porque isso, na visão espírita, não existe, nem sequer Adão e Eva tenham existido. Bom, então, Deus não cria anjos e demônios poderosos. Deus cria todos os seres do universo com as mesmas características, ou seja, simples e ignorantes. E durante a jornada longa, infinita espiritual, cada ser criado simples e ignorante vai adquirir, vai desenvolver cada um na sua respectiva velocidade, cada um no seu tempo, virtudes e vai conquistar habilidades e conhecimento, até atingir o estágio, o degrau de espírito perfeito, o espírito de luz. E temos em Jesus um dos exemplos de que é ser um espírito de luz. A humildade, então, gente, é uma virtude, tá? Ou seja, uma qualidade moral, um atributo positivo de um indivíduo que tanto pode ser uma qualidade inata como uma adquirida. Ser humilde significa ter uma clara perspectiva acerca de nós mesmos, reconhecer nossas limitações em todas as áreas, admitir nossos defeitos e erros, sermos conscientes das nossas qualidades, aptidões e acertos. Bom, por que então, né, agora vamos entrar no mérito, por que então a humildade é tão falada como a primeira virtude? Por que será? Jesus nunca se cansou de combater o orgulho e de enaltecer a humildade. A humildade é considerada a primeira virtude. Por quê? Porque é vista como a base para o desenvolvimento de todas as outras virtudes, todas as outras qualidades morais. Então, a humildade é fundamental para a reforma íntima de cada um de nós. E, é claro, a respectiva evolução espiritual. Ascender aos degraus, atingindo a perfeição. Emmanuel enfatiza a humildade como um caminho essencial para a paz interior e o serviço ao próximo. A humildade, um dos valores essenciais da alma, nos estimula, gente, a examinar as nossas próprias fraquezas. Por outro lado, o orgulho, ou seja, o sentimento de amor próprio, é muito amor por você mesmo, exagerado, é um grande estorvo, um grande impedimento
da elevação espiritual de cada um de nós e a razão de nossas desventuras, de nossos sofrimentos. E ele, o orgulho, evita que nós possamos olhar para dentro de nós e enxergar os nossos erros, os nossos defeitos. Para o espírito de Joana de Anjos, lá no livro O Homem Integral, a humildade está relacionada à saúde mental e ao equilíbrio emocional. A humildade é apresentada como uma maturidade psicológica que permite ao indivíduo aceitar sua condição humana, com falhas e potenciais, sem necessidade de autoengrandecimento. O Evangelho, segundo Mateus, por exemplo, ele aponta que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 3. Então não se pode, pois, ser realmente caridoso sem pobreza ou humildade de espírito. O sentimento exagerado, o preconceito de alguns chega ao absurdo de pensar que Deus discrimina o pobre do rico. Para nosso Pai eterno, para Deus, somos todos iguais. Não há diferença entre o sangue que corre nas veias de uma rainha e o que corre nas veias de uma mulher simples. Simples aqui, né, na questão do mundo material. Bom, bem-aventurados os pobres de espírito, porque ele é o reino de Deus. A gente fala um pouco mais sobre isso. A bem-aventurança que enaltece a humildade é a primeira delas, proferida por Jesus lá no Sermão do Monte. E ela é a seguinte, acabamos de falar. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí nós temos a expressão pobres de espírito, que não se refere à carência material ou à falta de inteligência, mas sim à humildade, sim ao desapego em relação, sobretudo, às posses materiais e principalmente ao orgulho e à vaidade. A primeira bem-aventurança é para os primeiros da fila na porta do céu. Jesus afirmou, gente, que o reino dos céus se encontra onde? É dentro de nós, assim como Deus também. E a consciência, ela é Wi-Fi, direto, é WhatsApp, direto com Deus. Então, o Mestre, Jesus, ensinou com palavras e exemplos, passo a passo, dessa construção interior, interna, que propicia o estado de felicidade chamado de reino dos céus. Cada um possuirá a extensão do céu que tiver construído dentro de si. O reino dos céus não é um lugar físico, é um estado de consciência e aprimoramento moral que se constrói no íntimo de cada indivíduo. Enquanto há teólogos que apontam que o reino dos céus expressa o governo e a autoridade soberana de Deus, o Espiritismo entende como o estado de consciência e aprimoramento moral individual. A doutrina espírita se baseia na afirmação de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Está lá em Lucas 17, 21. O céu é um estado de paz, amor e harmonia interior, enquanto o inferno é o oposto, né? O inferno, o umbral, é o sofrimento e a culpa resultante de nossas próprias ações. A bem-aventurança recompensa aqueles que, por humildade, já abdicaram das ilusões dos maias do mundo da matéria, para buscar as riquezas do reino dos céus, que são as virtudes e progresso espiritual. O planeta Terra tem a transição planetária atingindo seu final aí nesses momentos agora que estamos vivendo. E privilegiará cada vez mais aqueles que buscam praticar, ou seja, valorizar mais os valores do espírito, ou seja, a moral, o bem, a preocupação com o próximo, atitudes altruístas. A terra pertencerá aos que buscarem praticar o bem, e não àqueles que ainda insistem em valorizar as coisas da matéria. E sobre essa ótica, nós temos aí uma questão bem interessante sobre Jesus e a humildade.
Com o lava-pés, que a gente já citou antes, vamos falar aqui de novo. Jesus ensinou humildade, serviço e amor incondicional, né, gente? Demonstrando que líderes e seguidores devem servir uns aos outros. Jesus inverteu a lógica do poder, mostrando que liderar é servir. Ao servir, ele fortalece os laços de fraternidade e comunhão entre os seus discípulos, mostrando que todos são iguais perante Deus e devem se tratar com carinho e respeito. Todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Deus. E qual pai não se sente feliz em vendo os filhos se tratarem bem, se respeitando, se ajudando? Emmanuel, na lição 17 do livro desculpa, eu ia falar ação e reação, mas é no livro A Religião dos Espíritos. Lá nos ensina que com Jesus percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade. O talento celeste, ou seja, o caminho das virtudes e do amor, deve ser uma atitude escolhida por cada alma, por cada um de nós. Será que Jesus poderia permanecer na glória celeste, ou seja, no plano espiritual, e ser representado entre os homens por mensageiros angélicos? Não, ele poderia, mas ele preferiu nascer entre nós, nascer entre os homens. Sua preparação para nascer no plano terreno, na Terra, no mundo material, foi muito longa e dolorosa para o espírito, da envergadura, da magnitude luminosa dele. Um espírito que ajudou na confecção do sistema solar, do Sol, de uma estrela. Né? Isso já tem aí 6 bilhões de anos, ele já era um espírito de luz. Com todo esse poder, com todo esse conhecimento, sabedoria, toda essa humildade. Então, Jesus, o grande cientista sideral, governador do nosso planeta, do planeta Terra, ou seja, o Cristo da Terra, e de vários outros planetas, pelo menos aí uns 6, experimentou as vicissitudes da vida material, como nós experimentamos, para nos ensinar o caminho das virtudes, o caminho da luz, o caminho do bem, o caminho do amor, gente. O mestre contava com poder bastante, por exemplo, para anular a sentença de Herodes, que mandava decepar a cabeça dos recém-nascidos. Quem lembra? Entretanto, Jesus apenas se afastou para o local afastado, para o local mais distante, até que as tentativas de Herodes cessaram. O Cristo possuía suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, por exemplo, dominada pela força das sombras. Todavia, silenciou a grandeza moral para chamá-la docemente, né, gente, ao reajuste da vida. Ele dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém, para submeter os doutores da lei que lhe negavam autoridade no ensino de novas revelações. Contudo, ele se retirou sem mágoas. Ele detinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato, e até do próprio Pedro, né, que negou ele 3 vezes. Porém, apesar de tudo isso, ele conservou, tanto Pedro quanto Judas, até o último dia de luta, entre aqueles que mais amavam. Com uma simples palavra, Jesus poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás, autor de crimes confessos. Contudo, Jesus abraçou a cruz da morte, deixou ser crucificado e ainda rogou perdão para os próprios carrascos. É muita humildade, muita evolução. Ele poderia ter condenado Saulo de Tarso, o implacável perseguidor dos cristãos. Porém, buscou Saulo em pessoa às portas de Damasco, visitando ele naquele momento com profundidade, no esplendor do Espírito Cristo, né? e atingindo seu coração, colocando Saulo, transformando ele em Paulo,
Ou seja, colocando ele na direção correta, no verdadeiro caminho de Deus. E agora chegamos aí à parte final da nossa conversa. Vamos aqui falar, né, ampliar aqui um pouquinho para vocês. Concluindo, né, humildade é mais do que os olhos veem, não é isso mesmo? Às vezes, damos mais valor a alguns do que a outros. Porque estamos mais perto dele, convivendo mais, e aí a gente despreza até o outro ali. Se você está no seio da família, por que você abraça um, mas não abraça o outro? Não trata da mesma forma? Gosta menos, gosta mais? Então, a humildade não é humilhação, mas sim o conhecimento real de si mesmo e do seu lugar no universo. É preciso humildade, gente, para pedir ajuda. Também é preciso saber servir, ajudar. A função de cada um de nós na casa espírita, por exemplo, não é mais ou menos importante, mais digno ou menos digno que outras. Nem a sua ou de determinado departamento. É da casa espírita. É de Jesus. Às vezes alguém não pede, mas está precisando de ajuda e não de críticas. Ajudar, então, é arregaçar as mangas e trabalhar, somar junto ali. No tempo de Jesus, quando as pessoas chegavam lá na casa, lavavam os pés, porque muitos andavam descalços ou de sandália, e a gente sabe hoje andando de chinelo que entra terrinha e por aí vai. Na casa com convidados, a pessoa de posição mais baixa na casa lavava os pés dos convidados. Normalmente, lavar os pés era o trabalho dos escravos ou das mulheres. Ninguém queria lavar os pés dos outros, porque o pé era a parte mais suja do corpo. Jesus era o líder. Ele não tinha obrigação de lavar os pés de ninguém. Mas Jesus não se preocupava com sua posição social negativa. Ele fazia o trabalho que precisava ser feito. Depois de ter lavado os pés do discípulo, Jesus explicou que eles deveriam fazer o mesmo com os outros, com as outras pessoas. O lava-pés é um chamado para viver o evangelho na prática, com atitude de serviço e humildade. O cristão lidera pelo exemplo, servindo as pessoas com humildade e amor. O cristão não é aquele que pratica uma determinada religião, ou tenta praticar. Aquele que se considera cristão pratica Jesus. A arte de viver Jesus precisa ser praticada. Por isso, o nome Evangelho. Quem ama Jesus serve seus irmãos. Quem ama Jesus não pratica preconceitos, nem vaidade. Às vezes esbarramos com atos, ou mesmo colocações muito infelizes, de desmerecimento de alguns para com a religião do outro. Há quem, inclusive, verbalize desmerecimentos ao espiritismo, aos fenômenos espíritas, aos médiuns espíritas mais conhecidos, ou mesmo a outras vertentes religiosas, que também professam a ideia de vida após a morte, né, de mundo espiritual. Fica até parecendo que Deus só vai salvar quem for de determinada religião. Não tem nada a ver isso. Jesus não criou nenhuma religião, a não ser a religião do amor, que ele ensinou. E quem pratica esses atos de desmerecimento já está praticando ou não as máximas do Cristo? É claro que não. Né? Então, para as religiões que possuem líderes, saibam que esses não se encontram em posição superior a ninguém. Então, homens, a humildade e a caridade, segundo, por exemplo, o Espírito Lacordaire, lá no item 11, que fala do orgulho e da humildade, do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Lacordaire diz que são virtudes muito desprezadas entre os homens. O Espírito Lacordaire aponta que existem homens e mulheres que, à primeira vista, nos encantam pela simplicidade, a aparência, a profissão, o cargo que ocupam, enfim, a posição social, econômica. Porém, na maioria dos casos, nada tem a ver com humildade de coração. Outros parecem parecer doçura em pessoa, humildes no falar. No entanto, se contrariados, mal podem esconder a extrema arrogância e prepotência.
A humildade não possui duas caras. É afável, fraterna. A humildade, força moral por excelência, nivela todos os homens como irmãos e os estimula à prática mútua do bem. O orgulho, ao contrário, é uma fraqueza. Dispersa, odeia, revida e faz o homem sucumbir ante a menor das contrariedades, sentindo-se permanentemente infeliz. Então, ser humilde é ser corajoso durante os revés da vida, é perseverar no combate às próprias más tendências, é, portanto, vencer os obstáculos naturais, mas sem revolta, sem violência, perdoando a quem nos ofenda, trabalhando, servindo abnegada e incessantemente. E agora aqui, para a gente finalizar, vamos aqui fazer uma reflexão, mais uma, né? Como devemos enxergar as dificuldades e as coisas boas da vida. É mais uma lenda chinesa sobre a humildade. Então vamos lá. A humildade é um conceito central em muitas histórias, parábolas e filosofias, inclusive lá do Extremo Oriente. Como nós temos lá o confucionismo e o taoísmo, por exemplo. Um fazendeiro chinês, então, né, nessa lenda, tinha um cavalo que fugiu. Olha só, seus vizinhos lamentaram sua má sorte, mas o fazendeiro simplesmente respondeu: talvez seja má sorte, talvez não. Veremos. No dia seguinte, o cavalo retornou com vários outros cavalos selvagens. Os vizinhos comemoraram sua sorte e o fazendeiro respondeu novamente: talvez seja sorte, talvez não. Veremos. Mais tarde, seu filho tentou domar desses cavalos selvagens trazido pelo outro cavalo. Caiu e quebrou a perna. Aí os vizinhos expressaram tristeza pela tragédia e o fazendeiro, o que ele fez? Ele manteve a mesma resposta. Talvez seja uma sorte, talvez não. Veremos. Dias depois, oficiais do exército vieram recrutar jovens para uma guerra lá que estavam já perdendo muitos soldados. Mas ignoraram o filho do fazendeiro que estava com a perna quebrada por causa do acidente com um cavalo selvagem. Então, a lenda, olha só, ensina a humildade diante das incertezas da vida. Eventos que parecem, olha que interessante, eventos que parecem positivos ou negativos no momento podem ter consequências inesperadas a longo prazo. A verdadeira humildade reside em aceitar que não temos controle ou mesmo conhecimento total sobre o futuro e que o julgamento precipitado deve ser evitado. Então, muito cuidado, gente, com julgamentos, achismos, críticas e fofocas. Não fiquemos tristes com as adversidades e nem muito animados com os refrescos da vida. Tá? E agora chegamos ao momento aí final em que vamos aí fazer, né, a nossa prece de encerramento. Vamos aqui, cerrando nossos olhos, agradecer essa oportunidade de estarmos juntos, vamos pedir aos nossos guias e mentores que possam manter aquilo que conversamos aqui e que nós possamos refletir sobre tudo aquilo que escutamos e ver em que pé nós estamos aí desenvolver essa grande virtude que é a humildade. Assim sendo, pedimos chuvas de bênçãos aos nossos guias e mentores e pedimos a permissão a Mestre Jesus para encerrar a nossa conversa de hoje, dando graças a Deus. Então, graças a Deus, pessoal, assim encerramos aqui a nossa mais uma conversa de hoje. Agradeço o carinho da atenção de todos vocês por mais essa conversa aqui no canal ABBM TV. Assistam e curtam esse vídeo e outros vídeos do canal. Indiquem essa conversa para outras pessoas, tá? Até o próximo encontro, pessoal. Fiquem todos com Deus. Tchau.